Amados, dando continuidade ao estudo falando sobre os frutos do Espírito Santo, no vídeo anterior eu falei que era o quarto fruto, não é? A benignidade. Mas é o quinto fruto do Espírito Santo, a benignidade. E eu quero falar também um pouquinho ainda sobre esse assunto, pois, como falei, é um assunto que chama muito a minha atenção, não é? Falar sobre benignidade, falar sobre amor, não é? Porque eu fui criada em um lar cheio de amor. Filha única, adotiva, filha única, não é? Meus pais já não estão mais comigo, dormem no Senhor, mas eu me recordo que eu fui muito bem criada, como diz aqui no Nordeste, né? Muito bem criada pelos meus pais. E eles me ensinaram a sempre se compadecer daqueles que estão carentes. E eu conversando estes dias com a minha família, e eu dizia assim para eles: eu hoje estou colhendo frutos que um dia os meus pais plantaram. Como falei, minha mãe era uma mulher muito benigna. Ela era aquela mulher acolhedora que ia pegar aqueles vizinhos carentes, não é? Para ir se alimentar na nossa casa. Aqueles vizinhos que muitas das vezes não tinha o almoço, a janta, a minha mãe fazia questão de ir lá pegar aquele vizinho para se alimentar na minha casa. E eu cresci vendo o exemplo da minha mãe, né? Eu cresci vendo o exemplo dos meus pais. Quantas vezes eu não vi minha mãe abençoando pessoas, não é? E isso muito me chamou a atenção. Isso muito me alegra a minha alma. E algo que eu sempre falo para algumas pessoas quando vêm na minha casa, a respeito dos meus pais, que também trata-se de benignidade, é que uma vez, logo quando perdi a minha mãe, né, eu passei uma situação muito difícil demais, né? Filha única já sabe, né? Filha única sempre é mimada, sempre é criada ali dentro de uma redoma, né? E minha mãe me criou para estudar, para me formar, para ser professora. Mas no meio da trajetória não deu certo, não foi bem isso que aconteceu. E quando eu perdi ela, foi muito difícil para mim, né? E eu fiquei morando na casa que ela deixou para mim. E meu pai, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa história. E meu pai, ele, com pouco tempo que minha mãe faleceu, ele casou novamente, né? E eu não fui muito feliz com esse novo casamento do meu pai. Eu sofri muito, né? E resumindo, que a história é longa, estamos aqui falando de benignidade, não é? De coisas positivas e não negativas. Mas dentro desse processo, a casa onde eu estava morando, que ficava por trás da casa do meu pai, cortaram a água e a luz, né? E eu fiquei ali sem água e sem luz. Imagina, no lugar onde eu morava, só tinha de casa a minha, né? Que era um canto bem deserto, que era por trás da casa do meu pai, como se fosse um quintal, né? E eu fiquei sem água e sem luz. E passaram-se os dias, eu ali, né, naquela angústia, aí veio uma pessoa morar vizinho, tinha uma casinha fechada, vizinha à minha casa, que era por trás também da casa de outra pessoa, mas não morava ninguém. Mas apareceu alguém para morar. E passando-se os dias, aquela nova vizinha veio onde eu estava e disse assim: você na sua casa não tem energia, não tem água? Aí eu contei a história a ela, né? Ela disse: pois arrume aí um socorro. Aqui no Nordeste chama de socorro. Aquela é uma extensão, né? Que tem um bocal para colocar a luz. Essa arruma um socorro que enquanto eu morar aqui nessa casa, vizinha a você não vai ficar sem energia e sem água. E eu vou te falar o porquê que eu vou fazer isso por você. E aquilo me chamou a atenção, fiquei curiosa. E ela sentou, conversou comigo, aquela senhora, e ela disse: olhe, logo quando cheguei para morar aqui nessa cidade, eu passei muita privacidade, passei muita fome. Mas conheci a sua mãe, Leia. Conheci a sua mãe, e depois que eu conheci a sua mãe, a partir daquele dia, todos os dias, ela ia na minha casa me buscar, eu e a minha filha. Ela tem uma filha que é muda.
Eu e a minha filha. Todos os dias sua mãe ia buscar nós na nossa casa e nos dava de almoço e janta. Meu Deus, como aquela palavra me emocionou. Eu não me lembrava desse caso, desse ocorrido. Mas foi a semente que minha mãe plantou lá atrás, de benignidade, e eu colhi o fruto. Eu muito me emocionei. E o que eu quero dizer com isso? Plante semente boa. Aleluia. Seja uma pessoa benigna. Plante a sementinha do bem hoje. Talvez você não vá colher ela, mas o seu filho pode colher. Como eu colhi o fruto que a minha mãe plantou, a semente que a minha mãe plantou de benignidade um dia, eu colhi quando eu estava precisando. Então seja benigno. Faça o bem, sem olhar a quem. E outra coisa, fazer o bem a só quem faz o bem a nós é fácil. Faça o bem também àqueles que te rejeitam. Faça o bem também para aqueles que te humilham, que não quer saber de você, que te aborrece. Faça o bem também para eles, porque isso também, ou seja, é louvável. Mais do que fazer o bem, somente aquele que nos faz bem. Amém. Que Deus te abençoe. Seja uma pessoa benigna, que com certeza, futuramente você colherá os frutos dessa benignidade. Que Deus te abençoe.